esse capítulo, né, Apocalipse, né, capítulo 13, que é um livro profético. E a gente vamos estudar aqui sobre o que esse capítulo quer nos dizer, quer nos trazer para a história da terra aonde nós estamos vivendo. Então, para vocês verem, né, ali tem as duas bestas do Apocalipse. Então, para vocês compreenderem, a Bíblia, ela mesmo explica a Bíblia, né? Então, besta em profecia significa o quê? Um animal. Animal em profecia representa o quê? Rei, reino ou nações, né? Então, quando o Espírito Santo inspirou João, ele disse que João viu ali no capítulo 13. Vamos ler o versículo 1, Apocalipse capítulo 13, né? E o versículo 1, para vocês entenderem, compreender, né, um pouquinho. Capítulo 13, né, versículo 1 diz assim: E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, irmão, João ele ficou na areia do mar. Ele viu uma besta. Então, aqui a gente estamos vendo a besta do mar e a besta da terra. Aí João descreve o seguinte: ele viu surgir do mar. Ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então, para a gente entender o que significa cabeça: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabeças, no livro de Apocalipse diz que cabeça representa o que? Monte. Onde é? Qual a cidade que tem 7 montes ou as 7 colinas? Alguém sabe? Roma. Roma é a cidade das 7 colinas. Para você ver. O Espírito de Profecia diz, Ellen White, ela teve uma visão e lá no céu ela viu o trono de Deus, e o trono de Deus estava entre 7 colinas. Como Satanás imita a Deus, Satanás pegou um lugar onde tem 7 colinas. Aonde? Roma. Então, quando João viu uma besta com 7 cabeças, um animal com 7 cabeças, 7 montes. Aí diz que nessas cabeças tem 10 chifres. O chifre também representa rei ou poder. E sobre o seu chifre, ela tinha 10 coroas. 10 chifres, 10 coroas. E sobre a cabeça, nome de blasfêmia. Então, 7 cabeças, 10 chifres, 10 reinos. E diz que ela tem nome de blasfêmia. Toda vez que você lê blasfêmia na Bíblia, é quando esse poder, ele se coloca no lugar de Deus. Lembra, na época que quando Jesus estava pregando ali, a Bíblia diz que alguns, Jesus disse, seus pecados estão perdoados. O que os fariseus disseram? Blasfêmia. Porque achava que Jesus era homem, claro que Jesus era homem, 100% Deus, 100% homem, mas Jesus tinha autoridade, sim ou não, de perdoar pecado. Só que para ele, quando Jesus dizia seus pecados estão perdoados, ele achava que Jesus estava blasfemando. E toda vez que você vê blasfêmia na Bíblia, é quando o poder se coloca no lugar de Deus. E você pode olhar, né, queridos? Então diz ali, né, Apocalipse 13, 1 diz: E eu fiquei sobre a areia do mar
viu uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças, sobre seu chifre 10 coroas, sobre a sua cabeça, nome de blasfêmia. Então isso aqui eu acabei de explicar agora. Então você vê aqui uma besta com 7 cabeças. 7 cabeças, 7 montes. 10 chifres, são 10 reinos. E ela está no mar. Mar significa o quê? Povos, nações, tribo, língua. Então, quando João viu esse animal surgindo do mar, João vê o quê? Um lugar cheio de gente. Por isso que a besta do mar, ela está estabelecida num local. E onde é esse local? Roma, né? É o que a gente vai entendermos aqui devido à mensagem. Apocalipse 13, 2. Se quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como pés de urso, a sua boca como boca de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Irmão, então a gente vê que essa besta, esse reino, ele era semelhante a um leopardo, tinha os pés como pés de urso e uma boca como boca de leão. Então, você pode olhar que esse poder, ele tem várias características. E para você ver, e a Bíblia diz que o dragão, quem é dragão? Quem é dragão em profecia? Alguém sabe? Satanás. Então, a Bíblia diz que Satanás deu-lhe poder, o seu trono e grande o quê? Autoridade. Irmão, então, Satanás, ele tem dado poder. Aqui é um dragão, né? Está um pouquinho meio escuro, mas aqui você está vendo um dragão que representa Satanás. Claro que Satanás não é um dragão, né? A Bíblia diz que o dragão representa ele. Satanás, ele é o quê? Um anjo caído, né? Então a Bíblia representa ele como um dragão. Porque alguém pode achar que nem as pessoas olham aí para o diabo. E como é que as pessoas descrevem o diabo? Chifre, rabo, cauda, aquele bicho feio. Satanás é assim? Não. Satanás é um anjo. E Satanás fica alegre quando as pessoas descrevem ele como esse bicho feio. Aí a Bíblia diz que Satanás vai personificar a volta de Jesus. E quando ele vir como um anjo de luz, todo mundo vai ajoelhar e adorar. Porque vai achar, não é Jesus, Jesus voltou. Só que não é Jesus. Mas por quê? Porque eles descrevem Satanás como um bicho feio. E Satanás, claro que ele não é mais um anjo de luz. Ele não há no livro, se eu não me engano, é no Primeiros Escritos, ela descreve ali, ela diz que Satanás não tem mais a forma como ele era do anjo de luz, mas diz que ele é todo enrugado, porque já 6.000 anos de pecado, e 6.000 anos que ele não está mais na presença de Deus, então ele perdeu aquele brilho. Então, a Bíblia descreve, então, que o dragão, Satanás, ele dá autoridade e poder para o trono de quem? Para o trono da besta. Então isso aqui é a cidade de quê? De Roma. Então Satanás, ele dá poder para os líderes aqui da igreja romana, né? Então por isso que diz que a Bíblia diz: quem pode pelejar contra a besta? Quem pode lutar contra ela? Ninguém pode. Mas a Bíblia diz que só o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo. Então, Satanás, ele dá poder, autoridade e o seu trono. Aí algumas pessoas assim, não compreendem, irmão.
tem algumas imagens que eu vou passar aqui, não é criticando a pessoa em si, mas eu estou trazendo o que a profecia diz, né? Então, para você ver, quem é o representante de Jesus aqui na terra? Sabe, irmão? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o representante de Deus nessa terra. Quem é o representante de Satanás aqui? Alguém sabe? O papado. Infelizmente, de acordo com a Bíblia, é ele que é. A Bíblia não está dizendo ali, irmão, que Satanás dá poder, seu trono e grande autoridade. Então, o representante do inimigo nessa terra, infelizmente, é o papado. Eu não tenho nada a ver contra ele. É um ser humano como nós. Mas, infelizmente, ele está fazendo a obra, infelizmente, do inimigo, né? Então, queridos, olha o que diz Apocalipse 3, versículo 4. E adoraram o dragão. Quem adorou o dragão? Que tinha dado autoridade à besta, o reino lá, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem pode guerrear contra ela? Quem é que vai querer lutar contra a besta? Na Idade Média, a gente viu que a besta, Satanás dava autoridade e a besta era que trazia as leis. E quantos cristãos não foram mortos? Quantos mártires naquela época ceifaram a sua vida? Porque quem ia contra, a gente vê. Nós cantamos esse hino Castelo Forte. De quem é esse hino? Alguém sabe? Quem é o autor desse hino? Lutero, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, então, quando ele foi ali desafiar ali, foi ali conversar com o Papa daquela época, ele foi excomungado. Mas por que Martinho Lutero não foi morto? Porque Martinho Lutero, ele era um dos reformadores e Deus estava com ele. Então foi por isso que eles não tiveram poder. Mas muitos ali, Wycliffe, John Hus, alguns outros, todos esses morreram. Por quê? Porque quem ia contra ela, a igreja, você vê os valdenses, que foram todos exterminados, porque seguia a Deus, e o poder terreno ia contra. Então, querido, ali você está vendo, né, a figura do Papa Francisco, e ele dizendo: construamos uma nova justiça social. Então ele tem um trono da besta, Satanás dá autoridade para que ele possa reinar, governar aqui nesta terra, né? Então aqui você vê, né? Por isso que a Bíblia diz que ele parece como cordeiro, mas fala como um dragão. Você pode ver nos discursos dele, ele é uma pessoa eloquente, uma pessoa tranquila, que fala suave, mas ele tem o que? As características de um dragão, né? Então aqui a gente entendeu um pouquinho quem é a besta do mar e o seu sistema. Agora a gente vamos dando continuidade no capítulo 11 aí, a besta que sobe da terra, Apocalipse 3, versículo 11. Esse símbolo aqui é de qual país? Alguém sabe? Eu sabia, só não esqueci. Alguém falou? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, a besta que sobe da terra, ela está relacionada com os Estados Unidos da terra. Então, você vê, e nós já estamos vendo aí nas redes sociais, o Papa Francisco junto ali com o presidente dos Estados Unidos, né? Os dois de mão dada. Então, besta do mar e aqui besta da terra, besta do mar e aqui
besta da terra, que está lá em Apocalipse 13, versículo 11. Vamos dar continuidade. O que diz? Apocalipse 13, 11 diz: E eu contemplei outra besta, um reino, saindo da terra, e ele tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e ele falava como dragão. Então você percebe que esse reino, ele é semelhante ao cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus. Mas ele fala como o quê? Do dragão. Porque ele recebe autoridade. De quem? Do dragão, né? Aí ali você vê a besta da terra. A besta que emerge da terra, dando força, dando mão ao papado. Apocalipse 13, 12 diz: ele exerce, está vendo a primeira besta, ela exerce todo o poder da primeira besta, que é o papado, antes dele, e faz a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então, porque o Roma, ele deu a mão aos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, irmão, é a superpotência do planeta. Qual é o país que quer lutar com os Estados Unidos? Para você ver, tem vários países aí, como é que se diz? A Rússia é uma potência, China é uma potência, e tem vários outros. Mas qual é o país que quer ir com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, ele é a superpotência, ele tem mais armamento e tem mais, como é que se diz, experiência do que todos os outros países. A China é um país muito grande. Lá se eu não me engano, é 1 bilhão de pessoas na China. É homem, é mulher. Mas eles não jamais, a China conseguiria destruir os Estados Unidos. Mas a China também é uma superpotência. Então, a besta da terra, do mar, ela ela exerce o poder, porque o papado dá autoridade à besta e ela traz a lei. Para quê? Para que todos adorem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então, os Estados Unidos é poder político, a Roma é poder religioso. Os dois dando a mão, aí ele lança o quê? O decreto dominical. Só o Roma não conseguiria trazer, mas como ela juntou com os Estados Unidos, então eles vai fazer que todo mundo adore a primeira besta. Qual é a primeira besta? O papado, né? Lá na cidade de Roma. Ali você está vendo besta do mar e besta da terra. Os dois dando a mão, os dois se unindo. A superpotência e o Papa, que é considerado um líder mundial, logo ele vai tomar posição. Então ele dando a mão, infelizmente, só o Cordeiro por nós. Só o Cordeiro para lutar por nós. Porque infelizmente, irmão, o que está pela frente aí, nós vamos precisar estarmos bastante preparados para suportar as coisas que virão. Porque, irmão, para vocês entenderem, vamos continuar. Apocalipse 13, 15. Diz: e ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tanto quanto não adorasse a imagem da besta, fosse morto. Então, o que vai acontecer? Quando Estados Unidos e Roma, quando eles fizerem colocar o Papa no poder, aí eles vão fazer que a besta fala e tanto fala como quem não adore vai fazer o quê? Vai ser morto.
vai vir o quê? O decreto dominical. Então, todos nós vai ter que dar a imagem da Deus ao que não fosse morto. Então, irmão, ali você está vendo os Estados Unidos, a superpotência do planeta. Então, quando lançar a lei, quase todas as nações vai acabar. Quase todas as nações vai dar a mão ao quê? Ao sistema papal. E ali eu pergunto, você está vendo aqui um pouquinho dos armamentos que os Estados Unidos têm, inclusive bomba atômica, bomba nuclear. Irmão, o povo diz que a Rússia, ela tem condição de destruir esse mundo 7 vezes. Só a Rússia. Imagine os Estados Unidos. Né? Imagine quando essas leis for colocado imposta. Qual é o país que não vai dar a mão? Né? Então, essas coisas, irmão, logo vão acontecer. E nós já estamos vendo aí, ó. O capítulo 11 de Daniel, o versículo do 1 ao 39 já se cumpriu. Do 40 ao 41 vai se cumprir nos nossos dias. E ali o finalzinho diz que vai ter uma grande batalha. O rei do norte vai lutar com o rei do sul. Eu não vou garantir que nós vamos ter uma terceira guerra mundial. Mas agora um grande derramamento de sangue, irmão, vem por aí. E vocês veem aí na mídia, né, as nações iradas, as nações com espírito de guerra. Então, logo, essas leis vai ser colocadas. E esse país aqui, ele vai ser o ponto-chave para trazer as leis, para trazer as ordens para o nosso mundo. Então, meu querido, o decreto dominical, ele está e ele vai alcançar, irmão, o planeta Terra, todos. E aqui você percebe que eles acham que trazendo isso vai contribuir para um mundo melhor. Mas infelizmente vai ser lei obrigatória, obrigando todos nós a guardar um dia que não está nas Escrituras, que não é um dia. Aí diz ali o quê? Apocalipse 3,16. E ele fez com que todo, tanto pequeno quanto grande, rico, pobre, livre, escravo, recebesse uma marca à sua mão direita ou em sua testa. Quando ele lançar o decreto, todos nós vai ter que escolher de que lado, ou o selo do Deus vivo, ou o selo ou a marca da besta, o selo do Deus vivo. O Espírito de Profecia diz, irmão, que o selo de Deus jamais vai ser colocado na testa de homem ou mulher impuro. Aqueles que não estão santificando sua vida, vocês podem ver no livro Eventos Finais, que Deus jamais vai colocar o seu caráter naqueles que não estão se esforçando para refletir o caráter de Deus. Irmãos, eu estava conversando esse dia lá na igreja, que a gente faz um culto 5h30 da manhã lá na igreja. E para você ver, e a irmã lá questionando sobre várias coisas, porque assim, irmão, cada um pode ter um pensamento, mas a gente não pode ir pelo meu pensamento, pelo seu pensamento, nós temos que ir pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, sim ou não? A Bíblia fala de santificação. Jesus mesmo diz, sede perfeito, como perfeito é nosso Pai que está no céu. Claro, irmão, que ninguém está aqui dizendo que é perfeito, mas nós estamos lutando. E essa irmã, quando eu falei para ela sobre santificação, sobre perfeição, aí ela disse, irmão, o senhor só quer ser santo. Eu disse, irmã, eu não quero ser santo,
mas a Bíblia mesmo diz: sede santo, porque eu sou santo. Aí tem gente que questiona, porque o Espírito de Profecia diz: só vai receber o selo quem for semelhante a Jesus. E quem não for semelhante? Infelizmente não vai receber. Infelizmente aqueles que não estão lutando para viver como Jesus pede, infelizmente vai receber outra marca. Por quê? Você acha que se Jesus derramasse o Espírito Santo hoje, a chuva seródia, quem não tivesse preparado ia receber sim ou não? Não. Irmão, se o Espírito Santo cair sobre nós e nós não tivesse preparado, a gente talvez se espatifaria ou a gente morreria. Então, Deus vai colocar o selo naquele que está lutando, se assemelhando a Jesus, né? Então, temos que lutar. Aí para você ver o que diz Apocalipse 3,17 diz: o que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca da besta ou o número do seu nome. Então a Bíblia diz: só vai comprar e vender quem tiver um número. E qual é o número? 666. É o número, é a marca da besta. Aí para você ver, olha o que diz o livro Eventos Finais, página 81. Em breve serão impostas leis dominicais, e os homens em posições de confiança ficarão furiosos com um pequeno número de povo de Deus que guarda os mandamentos. Então, para você ver, logo vai vir a lei, e eles vão ficar irados com quem? Com todo mundo ou só com o remanescente? Com o remanescente, é o que diz ali, um pequeno número, não é toda a igreja. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês faz parte de toda a igreja adventista? Sim. Ou vocês faz parte do remanescente? E aí, vocês faz parte de toda a igreja ou do remanescente que está dentro da igreja? Irmão, eu estou lutando para fazer parte do remanescente. Por quê? Porque não vai ser toda a igreja. O Espírito de Profecia diz: nem toda a igreja. Se você acha que a igreja vai ser reavivada, esse tempo nunca há de vir. Infelizmente, Deus tem um povo pequeno, tá vendo? É pequeno número, não é completo, porque infelizmente muitos não estão se santificando, muitos não estão se preparando. Queridos, diz ali, a profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta do papado, de corno semelhante ao de cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. E quando é essa observância do domingo? Não é o decreto dominical? Não é a lei que o Papa vai trazer? Não é a nova ordem mundial? Irmão, olha o que diz ali, eventos finais. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada no domingo, o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecida como foi a estalta de Babilônia. A todas as nações, língua, povo, se ordenará que venere esse sábado espúrio, domingo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado,
a fim de dominar a consciência, impelir os homens a reverenciar o falsário, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar o exemplo. Quando saiu o decreto dominical dos Estados Unidos, você já pode ver, do jeito que muita gente gosta de imitar os americanos, não vai ser difícil imitar quando eles colocar esse falso sábado do domingo. A questão do sábado será o ponto controverso na grande final, conflito entre o mundo inteiro e de ser envolvido. Testemunho Seleto, volume 3, página 19. Então vai ser todo o planeta Terra que estará envolvido nessa situação. Irmão, o tempo que agora, o tempo de agonia e angústia que está diante de nós, exigirá uma fé que possa suportar cansaço, demora e a fome. Irmão, o tempo que está vindo aí, vai precisar de uma fé que suporta cansaço. Irmão, nós precisamos pedir a Deus para você ver. Israel esperou 40 anos para entrar na Canaã celestial. Era para ter entrado em 2 semanas aproximadamente. O cansaço. Aí para você ver, a demora, irmão, já são quase 6.000 anos que nós estamos aqui esperando. E Jesus ainda não voltou. Quando eu nasci, hoje eu estou com 41 anos. Quando eu nasci, meus pais já pregavam, meu pai já descansa em Cristo. E ele falava da volta de Jesus. Já se passou 41 anos. Então, nós vai ter que esperar a demora. Muitas vezes Jesus não voltou porque nós não estamos cumprindo a missão que ele deixou. Aí para você ver, a fome, irmão. Quem aqui gosta de passar fome? Irmão, o jejum é uma forma de nos preparar para esse tempo de angústia. Porque, irmão, o Espírito de Profecia diz, o jejum que Deus quer é que nós tira tudo que é prejudicial à nossa saúde. Como eu preguei aqui alguns dias atrás, ainda tem irmão que ainda está lutando. Claro que não é errado, irmão, mas nós precisamos fazer o quê? Olha o que diz aqui: fé que não desfaleça, ainda severamente provado. Severamente. Vamos voltar para a vida de Abraão. Abraão estava ali com seu filho. Deus disse: Abraão, você ama tanto seu filho, mas eu quero que você sacrifique. E a fé de Abraão foi levada ao extremo. Ele teve uma fé que talvez eu e você não suportaria. Por isso que diz aqui, o tempo que está chegando exigirá uma fé que possa suportar fome, dor e cansaço. Aí ela continua dizendo, o tempo de angústia como nunca houve, Daniel 12, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. O que é demasiado indolente para obter? É aquelas pessoas que estão tentando ir mudando como passo de tartaruga. E nós precisamos, irmão, já ter uma fé como de Abraão, uma fé como Daniel. Para quê? Porque quando chegar esse tempo de angústia,
nós já temos que já estarmos preparando para suportar. E se eu e você não está nos preparando, e quando chegar, dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que a realidade é. Não se dá isso. Porém, com relação à crise diante de nós, a mais vivida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova, o grande conflito. Irmão, se houve tempo difícil aí, diz que é impossível a gente descrever o que está para chegar aí para nós suportar. Vem uma fúria, vem uma tempestade com sua fúria. Olha o que diz ali, irmão. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Irmão, quando nós olhamos para a igreja primitiva, olha para os tempos passados, eles foram pessoas que suportaram, perseveraram. E nós não somos melhores do que ele. Então a igreja, alguns anos atrás eu vi um irmão aí no WhatsApp, ele me mandou uma mensagem e ele tinha dito que os Estados Unidos tinha comprado 50 mil guilhotinas. Para que isso tudo, irmão? Se já não é a preparação para esse tempo que está para chegar. Então, irmão, nós precisamos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, sentirão a ira do dragão e suas hortes. Imagine, nós vamos sentir, os que estiver vivo, a ira do dragão, a ira de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai lutar contra os santos lá em Apocalipse e vai vencer. Muitos da gente vão ser mártires, muitos da gente vão ainda morrer. Só não vai haver mártir depois que fechar a porta da graça, mas antes vai haver. Aí Satanás reputa por súdito seus habitantes do mundo, adquiriu domínio sobre a igreja apostada, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se eles o pudessem desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruir Israel. Assim, no próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus, serviço cristão para 57. Irmão, se Satanás pudesse, ele exterminaria todo o ser humano. Irmã, bota um fundo musical, por favor. Saiu, pode deixar assim, continuando. Saiu um decreto para se matar o santo. Esse decreto aqui de matar o santo já não é mais decreto dominical, é decreto de morte. Quando sai esse decreto aqui, saiu o decreto para matar o santo. Aí, como saiu o decreto dominical, ele viu que muitos não aceitaram, muitos não deram a mão, aí eles trazem o quê? O decreto de morte. Os que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento pelos escritos. Quando sair esse decreto, irmão, se você não ora, você vai começar a orar. Quando sair, se você não jejuma, você vai jejuar. Se você não faz o trabalho, você vai. Hoje nós temos, o tempo tá bom, entre aspas, e muitos estão assim, ó, dormindo. Mas nesse tempo aqui não haverá, porque o justo vai clamar dia e noite por livramento. Assim como Nabucodonosor, rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos que não prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos. Também será feita uma proclamação de que todos os que reverenciam a instituição do domínio serão punidos com prisão e morte.
Leia todos atentamente o 13º, é o que a gente está lendo, capítulo de Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Estude, irmão, esses livros. O tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender qualquer pessoa, senão os que tenham o sinal da besta. Logo a gente não compra e a gente não vende. Por isso que o Espírito de Profecia diz, irmão, vida no campo. Se você já tem seu pedacinho de terra, não vende, permanece com ele e já vai produzindo seu alimento. Porque quem tiver necessidade, muitos vai ter que sair às pressas. E ele não há de Espírito de Profecia que nós já tem que preparar tudo para quando chegar esse tempo, já está tudo preparado. Querido, então, estivemos perto de ver isso se realizar na Califórnia. Isso aqui foi na época de Ellen White, há pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados, ainda há uma obra a ser efetuada. Então os anjos receberão a ordem de soltá-lo para os 4 ventos sobre a terra. Testemunho, volume 5, página 152. Irmãos, já estamos terminando já. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno, por se recusar a violar a lei em obediência aos poderes terrestres, seriam proibidos de comprar e vender. Quando sair a lei, todo o apoio humano, você tem casa, você tem internet, você tem, como é que se diz, você tem todos os apoios, vai ser cortado, eles vão retirar. Ou você aceita a marca, ou você vai estar privado. Então é nesse tempo, irmão, que se cumpre lá o que diz lá em Isaías, que o nosso pão e a nossa água será certa. Amém por isso? Amém. Porque Deus, Ele vai prover para o seu povo, né? Irmã, pode colocar, por favor, né? E nós já estamos concluindo, irmão. Então, querido, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 termina dizendo: e eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que havia obtido a vitória sobre a besta, sobre a sua marca e sobre o número do seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo harpa de Deus. Haverá, querido, para você ver, uma recompensa. João, ele contemplou um grupo sentado, um grupo em pé, no mar de vidro. Mas esses que venceram, eles tinham vencido o quê? A besta e o número do seu nome. Queridos, então eu e você, nós precisamos vencer. Lá em Apocalipse fala, os vencedores. Aquele que vencer, né? Então, para você ver, né? Para você ver. Então, os vencedores, os que vencer, né? Vão estar, deixa eu passar aqui. Então, os que vencerem, eles vão estar onde? No mar, vão estar ali no mar de vidro. Aqueles vencedores, os vencedores sobre o mar de vidro. Então, aqueles que vencerem a besta agora, o número, então você vai estar com harpa, você vai estar no mar de vidro e você
venceu, você recebeu, porque você lutou e você saiu mais que vencedor, amém? Queridos, então, irmão, não está passando aqui. Passou? Deixa eu. Pode terminar aí, não vou ficar à vontade. Então, querido, os vencedores, né? Então aí diz ali, 13:5, Apocalipse 13 diz, e eles cantam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grande, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, tu Rei de Santo. Então, lá no céu, né, nós como os vencedores, então, irmão, nós como os vencedores estarão no mar de vidro e ali estaremos entoando louvores, né, com os anjos entrando ali nos portais celestiais. Irmão, quem quer estar lá, diga amém. Amém. Com certeza, irmão, o nosso rei está voltando. Queridos, né, deixa eu passar aqui, irmão. Então, queridos, aqui você está vendo um monte de Bíblia, e a maioria dessas Bíblias, elas estão contendo o domingo, em lugar do sábado, elas estão colocando os domingos. A Bíblia diz que Satanás, ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Bíblias adulteradas, contendo o domingo, e estão sendo espalhadas pelo povo. Queridos, Jesus está fazendo a sua última obra no santuário celestial. Jesus está fazendo a sua última intercessão pelo seu povo nas mansões celestiais. E o Espírito de Profecia diz, irmão, que enquanto ele está lá, nós precisamos estar aqui também nos preparando. Porque vai chegar um momento, 2024 acabou, 2025 já começou. E nós não sabemos o que vai acontecer este ano. Então, meus irmãos, prepare para que, se esse decreto sair esse ano, nós estejamos preparados. Querido, Jesus ele está voltando. Jesus ele está vindo com poder e glória para levar o seu povo, para levar a sua igreja para as mansões celestiais. E, meus queridos irmãos, o que eu e você temos feito na obra do Senhor? O que eu e você temos feito enquanto estamos vivendo neste mundo? Porque, irmão, quando esses tempos difíceis chegar, não haverá mais oportunidade para mim e você se preparar. Enquanto hoje a gente vê pessoas que se dizem da nossa família, nossos irmãos, num tempo como esse, irmão, se divertindo, passeando, fazendo de tudo, enquanto Jesus está quase a ponto de vir buscar a sua igreja. Irmão, e não é mais tempo da gente dormir. A Bíblia diz lá no livro de Efésios: desperta tu que dorme. Se ainda estamos vivendo, condescendendo com as coisas deste mundo, a Bíblia diz que já é hora de despertar
Jesus breve vai voltar. E Ele vai dar um galardão a cada um que lutou, a cada um que fez a sua obra, a cada um que viveu aqui neste mundo uma vida semelhante a Ele. Por quê? Porque muitos, infelizmente, rejeitarão a misericórdia, rejeitarão o convite de graça. E não haverá esperança. E a esperança é hoje e agora. Ninguém pode garantir, irmão, que estaremos vivos aqui amanhã. Ninguém pode garantir que chegaremos em casa. Então a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje e agora. Se não haverá uma mudança, se não haverá, como se diz, não haverá uma preparação, não vai haver, não vai restar sacrifício. E hoje, irmão, é o dia das boas novas. Nesse momento eu convido a vocês, vamos ficar em pé e vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos ajude nessa última etapa, para que quando Ele vier com poder e glória, nós estejamos preparados. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Grande, eterno Deus, amado Pai. Grande Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos concedido a tua graça. Amém. Meu Deus, não sabemos quanto tempo ainda falta para o regresso de Jesus. Mas os sinais, Senhor, já indicam que o Senhor está às portas. Deus eterno, nós como os teus filhos, vimos hoje, entendemos que logo, Senhor, as profecias se cumprirão. Haverá, Senhor, tempos difíceis, haverá tempos angustiosos, e a nossa fé, ó Deus, cada dia vai ser provada. Deus eterno, sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, é o Deus que tem trabalhado em prol do teu povo, em prol da sua igreja. E nós, como seus filhos, muitas vezes, Senhor, estamos vivendo neste mundo desapercebido, com as vigilâncias, sem ter o preparo para a hora final. Deus eterno, que o Senhor, ó Deus, abre nossos olhos para entendermos, Senhor, o momento dessa história, que já é um momento solene. É o momento, Senhor, da igreja que está a cada dia refletindo a imagem de Cristo. É o momento, Senhor, que precisamos consagrar nossa vida, buscar a preparação, a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus eterno, o Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor sabe que o teu povo está vivendo neste mundo, sendo, ó Deus, aforçado a muitas coisas, Senhor. Já não temos tanta apoio, já não temos tanta alegria, porque infelizmente, Senhor, muitos de nós já está vivendo aqui, ó Deus, num tempo de dificuldade. Pai eterno, sabemos que o Senhor nunca desampara os seus filhos, porque o Senhor disse que mesmo andando no vale da sombra e da morte, o Senhor estaria conosco. E apesar, ó Deus, das lutas que nós vamos enfrentar, mas o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Que o Senhor prepare-nos, ó Deus, para estarmos revestidos, para estarmos com os rostos iluminados e sair, ó Deus, dando alto clamor até a última parte da terra. Que o Senhor nos use como instrumento e que esta igreja a cada dia ela cresça, Senhor, não só em sabedoria, não só em número, mas
mas principalmente cheio do poder do Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, leva-nos, ó Deus, em paz, e que possamos amanhã, se for da Tua vontade, continuarmos com esse propósito de Te adorando até o Senhor aparecer nas nuvens do céu. Pai eterno, eu Te peço aqui, se tem alguma pessoa, ó Deus, que está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por algum problema na família, que o Senhor, Deus, entra com providência, resolva esses problemas de acordo com a Tua vontade. Pai eterno, eu Te peço também pelas missões Caleb, que vai acontecer, Senhor, a partir, ó Deus, dessa noite, aonde muitos já estão se preparando para mais à noite estar ali semeando a palavra, estar semeando, ó Deus, a esperança, e no final, ó Deus, desse mês, muitas almas estejam entregando a vida em Tuas mãos. Que o Senhor utilize os mensageiros, utilize cada irmão aqui que vai fazer alguma obra nesse trabalho, que ele seja cheio do Espírito Santo. Pai Santo, eu Te peço, ó Deus, abençoa os nossos líderes, abençoa os nossos pastores, abençoa cada irmão aqui dessa comunidade, que ele seja uma tocha, uma luz para iluminar esta cidade. Que o Senhor, Deus, permaneça conosco, nos concedendo a graça e nos reconcedendo uma semana abençoada. Te pedi nessas bênçãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça em nome de Jesus.